Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, João? Hoje caiu o livro de 2 Reis, Sim. capítulo 9. Aqui no título fala que Geu é ungido rei de Israel e mata Jorão e a Jezabel. Aqui nesse pedaço desse texto ele vai dizer que, se você for ler o anterior, Jorão, filho de Acabe, ele começa a reinar, mas ele começa a seguir os passos ali do... Da Esther, gente. Tá mexendo na tá aqui mesa. embaixo da... A gatinha. Seguiu os passos de seu pai e de alguns outros reis de Israel que tinham feito tudo que desagradava a Deus. E ele, seguindo a sua mãe, orientado também pela sua mãe, ele fazia algumas coisas que não eram do agrado do Senhor. E eles estavam fazendo tudo que era ruim, reinando conforme desagradava o Senhor. E Deus ele levantou ali Geu, ungiu ele a rei e disse assim, para ele ir lá e destruir tanto Jorão quanto a sua mãe Jezabel. Que ele tinha que fazer isso após ser ungido, destruir esses dois para aniquilar também toda a descendência de Acabe. E quando ele foi ungido rei pelo menino, pelo mancebo lá que foi escolhido para derramar o óleo sobre a cabeça dele, fazendo ele ser rei, o mancebo vai lá e entra na casa dele e fala assim, ó, chama um jovem, coloca ele no meio de seus irmãos e fala assim, ó, Deus está te ungindo rei em Israel e quer que você faça isso, 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 assim diz o Senhor, faça desse jeito e não demores a cumprir. E ele, quando ele é ungido rei, ele apressadamente já vai fazer o que Deus manda ele fazer. Ele vai de encontro com Jorão, né, o rei, e vai ali preparar um momento para destruir. A Bíblia diz que ele se encontra, que o Jorão, sabendo, o Atalaia dizendo para ele que estava vindo Geu ao encontro, ele sabia que isso ia acontecer, que aconteceria, que Geu ia vir contra ele. Ele desce também de encontro, ele com mais um outro rei, de encontro a Geu, e vindo eles de encontro, a Bíblia diz que ele, reconhecendo que não seria de paz, ele pergunta, vai ser de paz? E ele fala, não vai ser paz, porque o que vocês têm feito aqui, você e sua mãe, como você tem reinado e o sangue que tem caído aqui por esses campos. Então não há paz. E quando o rei Jorão percebeu que não haveria paz, que haveria um conflito ali, ele vira as costas e começa a fugir. A Bíblia diz que Geu, ele puxa o arco, estende o máximo de força que ele tem e penetra as costas dele, que faz varar a flecha pelo coração dele. E assim ele cai por terra ali no mesmo campo onde eles estavam guerreando ali, onde Deus exatamente mandou que acontecesse. E após isso daí, ele vai e também persegue o segundo rei que estava apoiando o Jorão e também aniquila esse outro rei que fez aliança com o Jorão. E partindo, então ele vai lá fazer o que Deus mandou ele fazer para Jezabel também. Jezabel, vendo que ele está vindo, olha pela janela, se maquia toda assim para provavelmente tentar seduzi-lo, que era o que ela fazia com os homens daquela época. Ela se maquia e olha pela janela e pergunta se ele era de paz, tal. Ele falou, não há paz aqui. E eles entram dentro do palácio dessa mulher, e de cima, ela está pela janela lá de cima, eles jogam ela lá de cima, do andar de cima, alguns homens, ela cai lá embaixo, e a Bíblia fala que eles atropelam ela com a carruagem, esmagam ela com a carruagem e deixam o corpo ali, e vão, ali parece que eles vão se alimentar em um certo lugar, e eles voltam depois e falam, vamos agora enterrar o corpo dela, porque ela é uma filha de rei, né? Precisamos enterrar, não podemos deixar o corpo ali. E quando eles retornam para enterrar o corpo dessa mulher, de Jezabel, diz que não encontra mais nada ali, somente as carcaças, a palma da mão, a alçada da mão, do rosto e dos pés, que está ali no campo ali, assim cumprindo a palavra como Deus disse, que os cães comeriam a carne de Jezabel para que não haja o nome dela, fala assim, ali vive, ali está enterrada Jezabel. Não houve isso, ela não foi enterrada em canto algum, porque Deus disse que assim não seria. Que assim seria, que ela não seria memorizada, porque quando alguém é enterrado, ele tem a memória, foi enterrado em tal lugar, pessoa tal. Ela nem isso ela teve, porque ela era uma pessoa que foi contra a Deus, matou muitos profetas de Deus, e Deus usou Geu, ungindo ele jovem a rei, para que viesse a cumprir o projeto de Deus, o plano de Deus naquele momento ali. Então, aqui um resumo bem rápido, Deus ele escolhe pessoas, levanta pessoas para cumprir os seus propósitos, para fazer conforme aquilo que ele determina. Ninguém é levantado, escolhido por Deus para desobedecer, mas sim para cumprir, ainda que as coisas não sejam o que você queria fazer. Ninguém quer fazer a justiça como foi feita aqui. Há um peso sobre isso, mas quando a ordem é de Deus para fazer, tem que se executar, porque é a justiça de Deus sendo cumprida, né? E as pessoas são instrumento de Deus para fazer exatamente isso, a justiça sobre a face da terra. Exatamente. Essa semana eu venho com uma palavra bem assim forte, né? Falando que Deus, ele levanta um filho, resumo geral que o Jair está falando. Mas antes de mais nada, né, Jair, nós não gravamos sexta, a gente teve um evento que foi cansativo, sexta e sábado,
que a gente organiza ali a Vianello. Então foi bem corrido. Então, perdão aí que nós não tivemos a gravação, né? Mas estamos retornando hoje, né, gente? Isso é. Então, e sobre a palavra, quando Deus quer levantar um filho, muitas vezes ele faz alguma coisa de acordo com aquilo que Deus planejou para a vida dele, porque hoje em dia Deus não fala mais com o filho diretamente como falava naquela época. Então Deus escolhe pessoas para acontecer alguma coisa pela vontade dele. E por isso que a gente fala que não julgamos ninguém, não podemos julgar ninguém, porque muitas pessoas conheciam Jezabel, né? Puxavam um saco por ela ser da realeza, tal, né? E de repente podem ter criticado Jeú aí pelo que ele fez, né? Mas naquela época ele estava tranquilo porque aquilo foi ordem de Deus para ele, né? Hoje em dia não tem isso. Você é escolhido, acontece um acidente, né, Jair? Você atropela alguém, você mata alguém sem querer e você responde por aquilo ali, mas você foi escolhido por Deus para levar aquela pessoa a óbito, né? Então, como que acontece as coisas? Ou é doença, ou é velhice, ou são acidentes. Esses acidentes, muitas vezes você está na piscina olhando uma criança, você corre ali para desligar alguma coisa do fogão, a criança afoga. Aí os pais acabam com a vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa foi a pessoa escolhida por Deus para que aquilo se cumprisse de acordo com a vontade de Deus. Porque nada acontece sem a vontade do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nunca julgue ninguém. Toda fatalidade, claro que existe maldade, né? Mas a fatalidade que você percebe que é uma pessoa boa ali, que tem uma conduta perante a vida boa, que não tem nada a ver com aquele acontecimento que aconteceu com ela não pode ser julgada como uma pessoa ruim, como uma pessoa maldosa que quis, né, planejar algo assim. De repente aquela pessoa foi escolhida por Deus para que Deus conseguisse fazer com que aquela vida se findasse. Porque nós temos começo aqui, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Todos nós, essa é a certeza da nossa vida. Ninguém tem certeza de nada, né? Nós temos certeza só do nascimento, que depois nós nascemos, da nossa morte. É só isso, não é, Jay? Uhum. Então, quando Deus, de repente, usa ele ou me usa, né? Que de repente entra uma pessoa ou um cachorro, ou seja, o que for, na frente do carro, a gente atropela, não é porque a gente quis, né? Se uma criança se afogou numa piscina, que a gente estava por perto, não foi porque nós planejamos isso, né? Se alguém vai falar assim, faz uma viagem, vai ser bom para você, e você incentiva, paga até de caridade para aquela pessoa descansar, aquela pessoa sofre um acidente na viagem e morre, aí vem todo mundo falar, a culpa foi sua? Como assim, né? Então, prestem atenção, Deus usa pessoas para o bem, como também usa pessoas para fazer cumprir os desígnios dele, os propósitos dele na vida da gente. Então, de repente, pode acontecer com a tua mão algo muito ruim, mas você não é o culpado, a culpada, né? As pessoas têm que entender isso. E se aconteceu algo que você aí está me ouvindo, está culpando alguém, poxa vida, olha o peso que essa pessoa já está carregando, né? De ter acontecido com ela. E sem a intenção, sem pretensão nenhuma, foi um mérito acidente, acaso, onde Deus escolheu aquela pessoa para que isso se cumprisse. Será que você, colocando no lugar dela, você suportaria o peso de uma acusação, né, sendo que já aconteceu o fato, né, já se cumpriu aquilo que Deus queria? Porque não cai. Uma vez eu saí daqui de casa, gente, eu estava saindo estava lindo quando eu cheguei àquela rua linda, limpinha, toda sem uma folha de árvore, sem nada. E no dia seguinte deu um vendaval. Aí eu encontrei de novo o senhorzinho varrendo a rua aqui de casa. Eu falei, nossa, o senhor ontem deixou a rua tão linda, tão limpa, né? E hoje, como tá isso, né? Com essa vendaval, que horror. Ele falou, não, filha, tá tudo bem. Não cai uma folha de árvore sem que Deus não queira. Então, vocês imaginam essa palavra, né? Uhum. Imagine isso, né? Uma sabedoria do Senhor varrendo a rua. E me ensinou, eu nunca mais esqueci. Né, até que Deus o tenha, sei onde ele está, nunca mais o vi, a prefeitura mudou os quadros aí de Atibaia, enfim, que Deus o proteja, porque tem muita sabedoria. Então você que está passando por isso daí, veja que Deus levantou um homem, né, falando com ele, você vai ser rei, e você vai ter que tirar aquelas pessoas que não estão trazendo paz para muita gente. São pessoas maldosas, né? Então,
vem aí para vocês esse recado, né? Hoje você não ouve Deus falando com você, mas Deus te usa, né, para cumprir. Que nem a Esther que tá aqui, cadê ela, Jair? Que hoje ela quer participar da oração de qualquer jeito, não conseguiu pegar. Mas ela tá miando, tá querendo participar aqui da nossa oração hoje. Mas é isso aí, gente. Então preste atenção em tudo aquilo. Mostra ali. Olha lá. Eu vou participar da oração hoje com minha mãe e com o de Jair. Vou participar. E aí, nunca julgue, nem a gata que tá interrompendo aqui. Tudo é uma alegria, é um propósito, é aquilo que Deus traz para nós, né? Na nossa vida. Então preste atenção nessa palavra e nunca julgue ninguém. E nunca acuse ninguém. Nunca maltrate a vida de ninguém. Porque você não sabe se aquele lá é vítima também de tudo isso. Amém? Amém. Vocês tenham uma semana mais que abençoada e até sexta, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, amém. Até. Até segunda. Ou até sexta. Sexta. Até sexta.